Em 1990, após anos de debates e mobilizações, chegou-se a um consenso. A infância e a adolescência deviam ser protegidas por toda a sociedade das diferentes formas de violência. Nesse momento, a Constituição Brasileira de 1988 precisava de leis para que seus preceitos pudessem ser efetivados. Foi quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nessa semana comemora 25 anos e ganha um programa especial na TV CPP. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele chega no nosso país, na década de 90, inaugura uma nova doutrina chamada Doutrina da Proteção Integral. Então o ECA, ele trouxe mudanças perceptíveis na vida de todos nós. E isso se refletiu na construção, na mudança de valores, na mudança da sociedade, na mudança na estrutura para atender a criança e o adolescente. Mas também trouxe valores imperceptíveis, valores intangíveis, que são esse olhar do cuidado, esse olhar da proteção e não do preconceito. Então ele tem, além de todos os direitos que todos os seres humanos têm, a criança e o adolescente ele tem mais direitos. Este reconhecimento é o maior ganho que a criança e o adolescente pode ter. O ECA veio como um sistema legislativo inovador cerca de 2 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual já havia atendido ao clamor da opinião pública e reservado espaço para a constitucionalização dos direitos dos menores e, em especial, a proteção integral da infância e da juventude. Transformou, então, a criança e o adolescente em um sujeito de direito. Mas o que isso significa? Hoje, a criança e o adolescente não é mais uma coisa que a gente possa aportar. A criança também tem direito, o adolescente também tem direito. Quais são esses direitos? Todos os que o adulto tem. Porque agora a criança é uma pessoa. E que absurdo a gente falar isso, né? Mas antigamente a lei colocava a criança como um mero objeto que os pais podiam fazer o que bem quisessem. Hoje não. O ECA, ele veio num momento extremamente oportuno, num momento de democratização e trouxe crianças e adolescentes para um protagonismo. Ao contrário dos mitos que ouvimos por aí, o ECA não surgiu apenas para tratar da questão do menor infrator. Ele também trouxe profundas mudanças na questão do acesso da criança à escola. O governo federal, estadual e municipal acabaram descentralizando essa questão da educação. Então a criança ela pode usar tanto o sistema municipal de educação quanto o estadual, contanto que use. E se o pai e a mãe deixar de matricular essa criança, o pai será punido pelo ECA. Um aspecto também importante para a gente comentar aqui, que alguns pais acabam tirando essas crianças das escolas para fazer o que a gente chama de homeschooling, que nada mais é do que aquele ensino em casa. Isso é proibido. Por quê? A criança, ela é obrigada, ela é direito dela ter esse convívio familiar e o convívio da sociedade. Um dos temas onde com certeza o ECA representa um antes e depois é a adoção. Uma questão delicada que foi transformada pelo Estatuto. Quando a criança tem, por algum motivo, a convivência com a sua família natural biológica impossibilitada, ele tem direito a ser colocado no seio de uma família, seja por meio de guarda, tutela ou adoção. Existiu por muito tempo e ainda existe, não dá pra gente negar, o chamado de adoção à brasileira, né? As pessoas entendem que uma criança ela vai estar melhor em outra família, na maioria das vezes pela própria condição econômica, e a gente entende pelo próprio estatuto que não é isso, né? Assim, o interesse de adoção, ele não é só um ato de amor, obviamente que é um ato de amor, mas junto com isso vem muitas coisas. As crianças que são adotadas, todas elas são abandonadas, e de importante que a lei traz também, se essa criança tem capacidade de dizer, o adolescente quase que obrigatoriamente pela lei, ela pode se manifestar com relação a isso. Ela pode dizer se ela tem interesse nessa família, se ela não tem interesse nessa família ou nesse indivíduo, porque solteiros também podem adotar. Isso foi um dos grandes avanços para a lei. A mortalidade infantil e a exposição da criança são temas que também fizeram parte das mudanças que o ECA trouxe nos últimos 25 anos.
Assim, o direito ao respeito e o direito à vida são compromissos que o texto do Estatuto firmou. Com relação à redução da mortalidade infantil, o ECA ele trouxe um aspecto bastante importante, que é justamente o tratamento prioritário das crianças, né? O diferencial do ECA é justamente colocar as especialidades, ou seja, é obrigatório que se tenha um médico especialista, no caso é o pediatra, né? E o mais importante, que eu acho que foi o revolucionário, o acompanhamento de um responsável dentro do hospital. Então, imagina a situação, sistema SUS, só tem uma vez por semana a visita. Imagina essa criança, como é que ela se sentia. O cuidado com a gestante, né? O cuidado com o nascituro, este cuidado da criança no ventre, o Estatuto também protege. Como também protege a mãe. A obrigatoriedade do pré-natal, né? É um direito da criança, o pré-natal, o cuidado médico é um direito da gestante, é um direito da criança também. Em relação à exposição da criança e do adolescente, ele traz normas muito específicas em relação à inviolabilidade psíquica, física e moral da criança e do adolescente no seu artigo 13. O que ocorre nos dias atuais é que essa proteção ela não tem sido garantida e ela não tem sido protegida até mesmo pela família e até mesmo pelos meios de comunicação. A própria imprensa exponha de maneira vexatória ou não a figura dessa criança e desse adolescente. E vemos que essa exposição trará efeitos muito negativos para a personalidade dessa criança. Tanto quando você expõe um adolescente acusado de um ato infracional, porque futuramente ele vai voltar, né, e ele vai ficar estigmatizado, como para a própria criança, que tem a sua intimidade, a sua privacidade colocada o tempo inteiro na rede social. Curioso, hoje mesmo em São Paulo tem um promotor de justiça combatendo essa exposição das crianças no movimento do funk. Não é o funk em si, o problema é o teor da linguagem, né, a erotização, aquilo que está sendo escrito e aquilo que a criança reproduz. Isso o Estatuto tem mecanismos de proteção. Mas nos últimos anos, o tema mais discutido e que fala diretamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é a redução da maioridade penal. Um conceito que precisa ser melhor entendido e aprofundado. Nós somos contrários à redução da maioridade penal e essa não é uma posição simplesmente institucional, é também a minha convicção pessoal, até acho que também acredito que por conta do nosso trabalho diário. Quando a gente lida com os jovens e com os adolescentes, o que a gente percebe é que eles são, na verdade, os mais violados em seus direitos, muito mais do que violadores. A maioria dos países que reduziram já estão voltando. Por quê? Porque nós temos que trabalhar numa ideia de cuidado, uma ótica de cuidado. Nós temos que trabalhar políticas públicas, temos que trabalhar investimento. A discussão, a maneira como essa discussão tem sido feita é uma discussão rasa. A opinião pública, ela precisa de informações que ela não tem, ela se baseia em premissas equivocadas. Uma delas é que o encarceramento, o endurecimento das leis penais diminui a criminalidade. A culpa não é da criança, a culpa não é do adolescente, a culpa é da falta de segurança. Então, pouco importa se vai diminuir para 16. Quem vai aliciar esses jovens vai aliciar o de 15, o de 14. Isso não vai resolver o problema. Eu sou contra, até em crimes graves, porque a partir do momento que você coloca uma criança que está em transformação, que está num processo de transformação, numa cadeia, você o transforma no futuro criminoso. Quando as pessoas falam que está passando a mão na cabeça, é porque para muitos, às vezes é mais fácil internar e esquecer que ele existe, a moda antiga, do que trabalhar com ele, do que investir nele, do que cuidar dele. Essa pedagogia do cuidado, ela é difícil. É difícil. E nós precisamos trabalhar, cuidar do ser humano, né? Bem Paulo Freireano. O ECA, como toda lei, ainda tem um longo caminho pela frente para amadurecer. Nos seus 25 anos, ainda é jovem e, aos poucos, vem sendo alterado a fim de compreender melhor a realidade da nossa sociedade. O debate sobre ele é bem-vindo, mas só terá validade na medida em que as pessoas conhecerem os aspectos que essa lei envolve. Discuta o ECA na sua casa, na sua escola, com seus alunos, na sociedade. Somente o diálogo vai trazer à luz a compreensão que o Estatuto precisa. As pessoas atacam o ECA
justamente na parte que não pegou. Mas não pegou por quê? Porque falta dinheiro, falta investimento, falta vontade política de aplicar a lei. Ele precisa ser implantado, é preciso que os governantes efetivamente apliquem o Estatuto e garantam na prática todos os direitos ali previstos. E que falta alguns ajustes. É claro que a gente necessita de alguns ajustes. Quando a gente discute isso, a gente diz assim, ó, o que falta? As pessoas se informarem. Não dá para deixar na cabeça dos deputados, numa grande maioria desses deputados, né, numa perspectiva de ignorância estúpida no que diz respeito à compreensão do Estatuto, e a gente deixa isso na mão deles. Esse é o caminho, é cuidar, é trazer o cuidado. Como diz a canção do Milton Nascimento e Fernando Brandt, nós temos que cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto.